Bom dia, Nuno Barata. Bem-vindo ao primeiro episódio deste podcast de Conversas com Iniciativa. É um prazer ter-te aqui na Madeira. Já agora, por uma questão de enquadramento, estamos em fevereiro, correto? Sim, fevereiro de 2025, no âmbito das eleições regionais, para termos aqui um enquadramento temporal. E o Nuno Barata veio aqui ajudar-nos na campanha a nível regional. E aproveitamos esta oportunidade que te temos aqui e com todo o know-how e o traquejo que já tens da insularidade, da autonomia, do liberalismo, do teu histórico de intervenção, e quisemos aproveitar. E obrigado por teres aceito este convite, este desafio, que não é desafio nenhum, que para ti é um passeio no parque. Então eu queria que nos falasse um bocadinho quem é o Nuno Barata, começando por aí. Em primeiro lugar, eu vou agradecer essa oportunidade, porque eu devo dizer que, infelizmente, as autonomias regionais têm vivido momentos de grande asfixia democrática. Em tempos falava-se do déficit democrático na Madeira, fala-se do déficit democrático nos Açores, e um sintoma desse déficit democrático é a falta de momentos como este que nós estamos aqui a ter. A sociedade civil tinha, a meu entender, tinha mais obrigação com as ferramentas que tem ao seu dispor, com a facilidade com que hoje se pode fazer uma coisa dessas, com um simples roll-up aqui atrás, com a câmara de um telemóvel bom, e com uma gambiarra de mecânico a servir de iluminação. Acho que se pode dizer isso. Claro que sim. A sociedade civil, dizia eu, tinha obrigação de fazer mais coisas dessas. Há muita gente a pensar bem, há muita gente a pensar política, a pensar economia, a pensar finanças, a pensar educação, a pensar saúde, que tinha obrigação quase de fazer coisas dessa natureza. E acho que é uma ferramenta que está ao nosso alcance e que não nos podemos queixar da falta de democracia quando não usamos essas ferramentas. E desse ponto de vista, eu quero agradecer esse momento, porque é um momento que de facto vai permitir que nós explanemos aquilo que pensamos e que possamos divulgar, sabe-se lá até onde, até quem entender a nossa língua de Camões. O Nuno Barata quem é? É um cidadão ativo, que pensa política desde o berço, diria eu. Tens alguma influência dos teus pais? Eu tive a felicidade de ter crescido no advento da democracia. Portanto, eu tinha 9 anos quando aconteceu o 25 de Abril e, como tal, vivi num meio político de grande influência da FLA, da Frente de Libertação dos Açores, do primeiro movimento, do segundo movimento autonómico, e obviamente isto deixa marcas. Quando se está na quarta classe e ocorre uma revolução em Lisboa e tudo muda, obviamente que nós ganhamos aqui algum bichinho, algum interesse pelas questões políticas. E acho que a minha cidadania e a minha vontade de seguir, fazer alguma coisa pelo meu povo e pelo nosso povo, nasce precisamente nessa altura. Eu sempre fui uma criança muito, muito interessada, sentava-me nas cadeiras com os velhos quando estavam jogando à sueca, para ouvir as conversas, sentava-me à mesa de jantar, depois de jantar, normalmente ao pé dos mais velhos, também gostava de ouvir as conversas, raramente me davam a possibilidade de partilhar, e até mesmo na minha primeira fase empresarial e profissional, tive a felicidade de lidar sempre com pessoas mais velhas. E isto deu-me aquilo que hoje se chamam soft skills. Traquejo, mundo, viajei muito também, e isto dá alguma facilidade de estarmos na vida pública. Depois tenho uma fase ali entre 93 e 96, em que se sentia o fim do regime de Monte Amaral nos Açores, e eu senti mais um chamamento. E nessa altura tinha alguma liberdade, porque
porque tinha algum conforto financeiro, tinha alguma liberdade, e pensava cá comigo, mas se não forem pessoas como tu, quem é que vai participar? E então decidi, tive um convite por uma primeira vez do CDS para ir à Assembleia Municipal de Ponta Delgada, fui eleito para a Assembleia Municipal de Ponta Delgada. E aí nasce a participação ativa. E daí para cá nunca mais parei. Eu tive um professor na universidade que me chamava de irrequieto cidadão. Era o melhor epíteto que me podiam dar. O professor Damião, que é um indivíduo brilhante, e hoje em dia está na universidade no continente a dar aulas, é um indivíduo fantástico, e aquilo era o melhor elogio que eu podia ouvir, era um professor daquele gabarito que admirava muito chamar-me de irrequieto cidadão. Porque é de facto isto que nós precisamos de ter na política. Pessoas que não se conformam. Pessoas que são capazes de serem críticas de si próprios. Eu muitas vezes digo, olha que eu já defendi o contrário disso, mas eu estava errado. Exatamente. Eu já defendi o contrário disso, mas eu estava errado. E o caminho agora não é esse. E pensei, evolui. Exato. O pensamento evolui, sem deixar de olhar para os princípios liberais, para os direitos naturais como fundamento do pensamento. Aliás, eu adiro à iniciativa liberal um pouco como muitos aderiram ao Chega e outros à iniciativa liberal. Vínhamos do CDS, um partido que incorporava protofascistas de extrema-direita que hoje estão no Chega e liberais que hoje estão quase todos na iniciativa liberal e só não estão aqueles que os envergonhados, como eu digo. Ficaram por ali num partido que não é nada, que teve uma importância fundamental na nossa democracia, mas que hoje, de facto, não representa ninguém, até porque entrou por um discurso igual aos outros partidos do grande centrão, de agradar a tudo e a todos, e isto é o pior erro que um político pode cometer. Eu costumo dar o exemplo do grande Winston Churchill, foi provavelmente o melhor e o maior estadista do século XX, que não agradou a todos, mudou de partido a meio de um mandato, estava a ganhar a guerra e perdeu as eleições, voltou a ganhar eleições na Inglaterra, voltou a governar o Reino Unido e, portanto, é um bom exemplo de que nem sempre se é reconhecido nas eleições por se ter feito bem feito. É preciso ter paciência, resiliência, esperar que o tempo nos dê razão para que as pessoas percebam que afinal era ali que estava a solução. Eu acho que nós, liberais, neste momento, estamos a passar precisamente por esse período de resiliência. E vamos ter que ter muita paciência para que as pessoas percebam que a solução não está nos extremos, que a solução não está no grande centrão que diz que sim a tudo e a todos, que a solução está em políticas que libertem os cidadãos do Estado, que libertem os cidadãos das amarras da regulamentação, das amarras da regulação, das amarras da omnipresença do Estado na nossa vida. Porque a pior coisa que se pode fazer é ceder liberdades a uma entidade que nós nem sabemos bem qual é. Uma coisa é eu ceder a minha liberdade ou parte das minhas liberdades à minha família, aos meus interesses familiares, aos meus interesses coletivos do meu clube de futebol. Não vou ao Sporting, embora não me apeteça, porque eu sou do Benfica, mas ceder parte das minhas liberdades a uma entidade superior, coletiva, abstrata, que eu não sei o que é que ela vai fazer com essas minhas liberdades, é muito perigoso. E eu acho que os jovens portugueses, e um pouco por toda a Europa, vão perceber isso num curto espaço de tempo, porque vão ser privados de muitas liberdades e de muitas, eu diria, prerrogativas de decisão própria, por via da intervenção do Estado para resolver problemas que eles não criaram. E eu acho que a iniciativa liberal aí tem este papel de resiliência, de paciência. Não podemos querer ter já 50 deputados na República, 3 nos Açores, 2 na Madeira, porque isto não vai acontecer a curto prazo. Este é um processo que requer muita cautela, não podemos cometer erros, não podemos fazer aquilo que os outros partidos fizeram muito recentemente, que é candidatar pessoas sem as escrutinar bem, sem percebermos se elas são válidas, se elas são capazes de defender as nossas ideias, se elas pensam
como nós pensamos, sob pena de termos depois casos como tem acontecido com o Chega, como tem acontecido com o PSD, com o PS, com o Bloco de Esquerda, até que era impensável, até há bem pouco tempo que casos daqueles acontecessem com o Bloco de Esquerda, com o PTCP sempre aconteceram e foram sempre bastante bem camuflados, porque o PCP sempre soube trabalhar bem esses casos internos. Essas comunicações internas. Conseguia bem isolar. E, tu achas que o facto de tu teres crescido nessa altura tão conturbada politicamente, já disseste que teve influência nessa tua paixão, nesse teu fogo de querer intervir, de ser quase que um revolucionário dentro daquilo que era o teu meio. Tu achas que os jovens hoje em dia, por terem uma vida um pouco mais confortável, estão um pouco afastados desta vontade? Ou achas que não é essa a razão? O Ortega y Gasset diz que o homem é ele e as suas circunstâncias e, portanto, há sempre uma parte que é inata, há sempre algo que é de nós. O inconformismo é uma coisa que é nossa, não é? O inconformismo que não pode ser, eu diria, ressentimento. O inconformismo, quando é ressentido, normalmente é odioso e é uma coisa que não constrói. Pelo contrário, destrói. Tem que ser um inconformismo que, eu costumo dizer que tenho vários adversários políticos com quem lido amigavelmente. Até alguns de quem sou amigo pessoal. Mas são adversários políticos, porque eu não guardo ressentimento e se alguém fica ofendido, eu tomo a iniciativa de ir ter com ele e dizer, mas o que é que eu te fiz? Eu não te fiz nada de pessoal. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sim, as circunstâncias condicionam muito o crescimento de um jovem. Um jovem que cresce num período revolucionário, ou um jovem que cresce como alguns da geração anterior à minha, da geração, não digo dos meus pais, mas também da geração dos meus pais que cresceram durante uma ditadura, obviamente que pensa de uma forma diferente. Os revolucionários do 25 de Abril, certamente hoje não seriam tão revolucionários como eram naquela altura, porque não eram vítimas da circunstância da ditadura. Não estavam em sofrimento. O sofrimento era diferente. E o facto dos jovens hoje em dia terem, eu diria, a vida mais facilitada por um lado, se bem que no passado havia mais futuro. Eu acho que lhes cria, por um lado, algum comodismo e, por outro lado, algum desalento. E eu espero que este desalento, este pensamento de que no passado havia mais futuro, os faça reagir para criar futuro. Porque, no fim de contas, somos nós, temos essa obrigação de criar futuro para as gerações que vêm a seguir, mas também são essas gerações que têm que perceber o que é que têm que fazer. Anteontem, um dia desses, falávamos com um grupo de jovens muito interessante aqui na Madeira e falava-se do tema-chave de hoje em dia, que é imigração. Os nossos jovens, o nosso talento, principalmente, imigra porque não encontra soluções. Um médico acaba a sua licenciatura ao fim de 6 anos, com muito sacrifício, às vezes das famílias, para o sustentar na universidade, e depois olha para a tabela salarial e diz assim 1.200 euros para ir para o hospital de Nelly Mendonça, para fazer urgências em looping, e etc. Se eu for para a Escócia ou se eu for para o Reino Unido, eu vou ganhar 5 ou 6 mil euros e vão-me dar condições que não me dão na minha terra. Obviamente que esse talento vai emigrar. Esse talento muitas vezes vai regressar ao fim de 20 anos. Sim, 30 anos. O chamamento da terra. Mas, entretanto, esse talento não teve ao serviço não teve ao serviço do Estado português, não teve ao serviço dos cidadãos portugueses, não teve, no fim de contas, não teve ao serviço da nação, que é uma palavra que foi um bocadinho esquecida depois de 25 de Abril, porque a palavra nação tinha uma carga muito ligada ao regime de Salazar, mas o que é facto é que o Estado não existe sem a nação, e a nação não existe senão para sustentar o Estado. E, portanto, a palavra nação é uma coisa que nós devemos usá-la mais vezes, até porque já passaram 50 anos da ditadura, e, portanto, falar da nação não é propriamente pernicioso.
A nação é o conjunto... que compõem o país são essa nação. Exato, a nação é o conjunto de nós todos, claro. E dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa língua, da nossa cultura. E portanto, nós estamos, mesmo quando imigramos, mesmo quando vamos ganhar a vida para outro lado qualquer e depois regressamos, damos à nação aquilo que trazemos. Mas se ficarmos cá, estamos a construir uma melhor nação, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E acho que o problema de Portugal neste momento foi não ter criado as condições, não ter criado, andou preocupado em apagar fogos, em resolver problemas através do Estado, em vez de libertar os cidadãos e as empresas para criar a economia, para a iniciativa, para criar soluções novas, diferentes, que permitissem pagar, remunerar melhor todo o talento que nós temos, porque nós temos muito talento. Ontem, a brincar com o Carlos Guimarães Pinto, sobre os estrangeirismos e os soft skills, eu dizia, soft skills há uma palavra em português fantástica para definir soft skills, que é português. O português é um acumulador de soft skills. O português, em qualquer lado para onde vai, desenrasca qualquer coisa. Por isso é que nas caravelas da Flandres havia sempre um português. Exatamente, nas caravelas. Exatamente, era aquele indivíduo que safava tudo. E que de qualquer coisa resolvia o assunto. Feio, com um pedaço de pau. Exatamente. E portanto, nós até nisto fomos os primeiros a globalizar o mundo, não é? Não é por acaso que se fala da primeira globalização, a época dos descobrimentos portugueses. E nesse sentido acho que temos muito a construir ainda na nossa nação e muito a dar ao mundo. As autonomias constitucionais dos Açores e da Madeira e os arquipélagos como geografia atlântica têm um poder enorme de influenciar quer o novo mundo, quer a velha Europa, em políticas que permitam tirar a Europa desta letargia, deste marasmo em que a Europa se deixou ir nos últimos anos por via até da facilidade com que foi distribuindo fundos estruturais, ajudas à perda de rendimento, um pouco para ir captando o mercado, para ir captando a atenção dos cidadãos para a construção da União Europeia, mas sem dar o passo mais importante, que é libertar essas nações e esses Estados de burocracia e construir, de facto, uma unidade política Europa, que hoje em dia não existe, porque hoje em dia o crescimento, aquilo que até há 20 anos se acreditava que tinha sido uma grande conquista da Europa, que era a paz na Europa, os 50 anos de paz depois de 1945 e o mercado comum europeu, está neste momento a colapsar. Primeiro, porque estão a emergir nacionalismos, não regionalismos, como sempre existia na Flandres, como sempre existia na Baviera, na Catalunha, no País Basco, até nos Açores e na Madeira e nas Canárias, mas estão a emergir coisas mais perigosas, que são nacionalismos em Portugal, em Espanha, na Itália, na própria Alemanha com a extensão da AfD. E, portanto, há aqui um momento de grande perigo para o crescimento da nação Europa, de uma comunidade internacional que tem que deixar de ser uma associação de Estados para ser uma federação de Estados com poder para influenciar o resto do mundo. Nós já fizemos coisas fantásticas, no século XX e nesse início do século XXI, e certamente, se os grandes líderes europeus, se é que ainda há grandes líderes europeus, conseguirem se juntar e articular à volta de um objetivo comum, o objetivo de proteger a Europa da agressão americana, da agressão económica chinesa, da avidez da Rússia de repor as fronteiras da ex-União Soviética. Se nós nos unirmos à volta disso, acho que como nos unimos, por exemplo, à volta do projeto da Airbus, ou à volta do projeto do voo supersónico do Concorde, eu acho que a Europa consegue reorganizar-se e ganhar força para ser este quarto polo económico,
social e, acima de tudo, influência mundial. E, acima de tudo, de influência mundial. No quadro das Nações Unidas ou de outra coisa qualquer que venha a aparecer, porque eu penso que no quadro das Nações Unidas isto vai implodir nos próximos tempos, porque não é... Ora está, é uma outra organização internacional que não deu os passos. Foi-se acomodando também, estava tudo a correr bem. É também o problema do politicamente correto, não é? Há determinadas atitudes e decisões que não se tomam pelo politicamente correto e a coisa vai se espraiando. Mas eu queria pegar aí numa coisa que tu falaste que é muito importante para mim, para nós, muito cara para nós, que é a autonomia. E tu, há bocado, quando estávamos exatamente nesse almoço do Carlos Guimarães Pinto, tu falaste um bocadinho do processo de implementação das autonomias e eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso. O processo de implementação das autonomias foi um processo muito complexo e um processo que não foi fácil, porque Portugal tinha acabado de perder praticamente o seu império ultramarino e restava a Portugal, eu diria, 2 coroas de glória, 2 troféus, que não eram propriamente conquistas, porque, se bem que hajam as teorias que já havia fenícios nos Açores e africanos na Madeira e que foram todos exterminados pelos portugueses, não passam de teorias de gente louca, mas como os Açores e a Madeira não eram conquistas, não era assim tão grave ceder a independência. Os Açores à Madeira era preciso manter aqui 2 coroas de glória para o velho império português. De maneira que essas conquistas foram difíceis. E neste ponto de vista, quer o Dr. Alberto João Jardim, como autonomista convicto aqui na Madeira, quer o Dr. João Bosco Mota Amaral, um autonomista, não sei se tão convicto como Alberto João Jardim, mas pelo menos um autonomista interesseiro, nos Açores, usaram a força que tinham a Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira, a FLAMA, e a Frente de Libertação dos Açores, FLA, que estavam bem implementadas no meio social dos Açores e da Madeira, utilizaram-nos como armas de arremesso para Lisboa para conquistar os poderes da autonomia. E desse ponto de vista fizeram bem feito, tanto fizeram bem feito, que Lisboa cedeu de facto muitos poderes às regiões autónomas e durante muitos anos até à implementação da Lei de Financiamento das Regiões, portanto até 1996, 95, 96, essa negociação foi permanente. Toda a gente se lembra das chantagens que os deputados dos Açores e da Madeira do próprio PSD faziam na Assembleia da República, cada ano que se discutiu o Orçamento de Estado, porque era preciso garantir as transferências de verbas para as regiões autónomas. Nós aqui na Madeira até costumávamos dizer que os governos PS eram mais favoráveis porque tinham tanto medo das reações daqui das ilhas que acabavam... Mas é um facto, os governos do Partido Socialista foram sempre os mais amigos das autonomias, precisamente porque queriam agradar aos poderes do PSD e ao eleitorado do PSD das regiões autónomas. Sempre naquela ânsia de conquistarem esse eleitorado, coisa que nunca foi fácil. Na Madeira ainda não conseguiram, nos Açores demoraram até 96 em conseguir, e não foi fácil. Foi o CDS na altura que teve um contributo fundamental para que o PSD no qual te integraste também. No qual eu também estava presente. Eu tenho essa na minha história política. Há 2 momentos que eu não posso deixar de referir em qualquer podcast, em qualquer oportunidade que me dão, que é o facto de ter pertencido à maioria que derrotou o PSD nos Açores em 1996 e fui, eu diria, a charneira, a pedra de toque para o Partido Socialista perder as eleições em 2020 nos Açores. Das 2 vezes fui charneira no Parlamento dos Açores, em partidos diferentes, mas que não pensavam assim tão diferente. No fim de contas, a guerra do CDS na altura do Partido Socialista nos Açores contra o PSD era uma guerra contra o estatismo, era uma guerra contra o socialismo do PSD, que eu chamava na altura de comunismo católico do Dr. Mota Amaral. Assim como foi depois o PS, que numa primeira fase foi bastante liberal, foi bastante aberto à sociedade civil, à economia, ao empreendedorismo. O PS, depois, a partir ali de 2008, 2012, entra numa deriva estatista. E é precisamente o que nós sentimos também aqui na Madeira, essa tendência estatista
muito pronunciada. Essa tendência estatista só se contraria com mais literacia política das nossas populações. Daí este podcast. E daí a importância de envolver a juventude nessas coisas. Porque, como eu costumo dar sempre o exemplo da cedência de liberdades, para as pessoas perceberem que é mesmo um fator determinante para o nosso crescimento individual. O Estado só existe porque nós lhes cedemos poder. E quando nós cedemos poder ao Estado, cedemos liberdades. Cedemos liberdades individuais, cedemos liberdade de decisão. O Estado decide por nós. E numa visão romântica e pura do Estado de Direito Liberal e Democrático nascido do Tratado de Westfália, o Estado detém sobre nós, eu diria, apenas o poder de proteger aquilo que são os nossos direitos naturais. A nossa propriedade privada, a vida. O homem não matar outro homem porque lhe apetece. E garantir a segurança. Segurança, a vida e a propriedade privada. Tudo a mais são liberdades que nós vamos cedendo ao Estado para o Estado tratar de nós. Obviamente que quem teorizou sobre essas coisas não tinha os automóveis que temos hoje. Portanto, o Estado está personificado no sinal de stop, está personificado no semáforo. O vermelho é o Estado a dizer não podes avançar. O verde é o Estado a dizer. Mas aí até tem lógica que tem a ver com a tal segurança que tu dizes. Exatamente. Mas isto são liberdades que acedem ao Estado para o Estado garantir a minha segurança. Senão vamos morrer todos num cruzamento. E portanto nós cedemos ao Estado a liberdade do Estado de dizer quem é que avança agora, quem é que avança a seguir. Mas ficamos zangados quando o Estado tem um verde mais prolongado de um lado do que do outro. E temos o direito de fazer esse reparo ao Estado. Olha que isto não é justo. É que tem que fazer sempre o stop. É que tem que estar sempre aqui parado para o outro passar. Porquê? E portanto, esta crítica permanente temos que a ter e que a fazer. O que eu temo é que muitas pessoas fazem essa crítica sem se perceber o que é que estão a fazer. Sem perceber o sentido filosófico da crítica que estão a fazer. Ou seja, eu não concordo com aquele sinal de stop naquele sítio, até porque nós vamos muitos mais carros daqui do que vêm dali, mas eu não consigo perceber que fui eu que cedi essa liberdade ao Estado. E que eu estou a reclamar porque eu quero essa liberdade para mim, não a quero para o Estado. E quando as sociedades, quando a juventude e até mesmo os mais velhos conseguirem perceber esse sentido filosófico do liberalismo, certamente os Estados vão ter grandes dificuldades em eleger socialistas, em eleger estatistas. Muito bem. Concordo em absoluto, como imaginas. Já estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, mas queria-te fazer uma última questão, que é: como é que desenhas o futuro liberal em Portugal e no mundo? Eu acho que o futuro é liberal. Não há futuro sem liberalismo. Não há futuro sem liberdade e não há liberdade sem segurança. E, portanto, o que eu preconizo é que os Estados-membros da União Europeia se reorganizem para investirem na segurança da União Europeia, investirem na segurança dos cidadãos da União Europeia, para nos tornarmos todos mais livres. E, sendo todos mais livres, vamos todos contribuir muito mais para o crescimento económico, para o bem-estar social e para a harmonia nas sociedades. Eu não sou um catastrofista, eu acredito que o homem, não acredito como o Rousseau que o homem é bom por natureza. Eu sou mais do lado obsessivo que o homem é mau por natureza. Mas há um meio termo entre os homens e eu começo a acreditar que é possível moldar os homens para que sejam todos um bocadinho melhores. Tem a ver com a ética e com a moral, não é que isso levava-nos a todo Podemos fazer outro podcast sobre ética e moral e sobre direito positivado, porque nem sempre aquilo que se pode fazer se deve fazer e nem sempre aquilo que se deve fazer pode-se fazer. Não, obrigadíssimo, fica muitas horas de conversa por ter, mas tenho a certeza que teremos outras oportunidades e obrigadíssimo por ter estado aqui e por nos vires apoiar nesta nossa... É que agradeço e viva a iniciativa liberal. Obrigado. Até breve.